Olá, pessoal de segundos anos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos continuar a correção da sequência 1 do Aprender Sempre, volume 2. É uma atividade passada aí, que eu passei para vocês do quarto bimestre, tá? Então vamos lá. Leia o texto abaixo de Jax Fuchs para responder às questões que seguem. Literatura e matemática. Letras e números costumam ser vistos como símbolos opostos, correspondentes a sistemas de pensamento e linguagens completamente diferentes, e muitas vezes incomunicáveis. Essa perspectiva, no entanto, foi muitas vezes recusada pela própria literatura, que, em diversas ocasiões, valeu-se de elementos e pensamentos matemáticos como forma de melhor explorar sua potencialidade e de amplificar suas possibilidades criativas. A utilização da matemática no campo literário se dá por meio das diversas estruturas e rigores, mas também através da apresentação, reflexão e transformação em matéria narrativa de problemas de ordem lógica. Nenhuma leitura é única. O texto por si só não diz nada, ele só vai produzir sentido no momento em que há recepção por parte do leitor. A matemática pode também potencializar o texto, tornando ainda mais amplo o seu campo de leituras possíveis a partir de regras ou restrições. Muitas passagens de Alice no País das Maravilhas e Alice através do Espelho, de Lewis Carroll, estão repletas de enigmas e problemas que, até os dias de hoje, permitem aos leitores múltiplas interpretações. Edgar Allan Poe é outro escritor a construir personagens que utilizam exaustivamente a lógica matemática como instrumento para a resolução dos enigmas propostos. Explorar as relações entre literatura e matemática é resgatar o romantismo grego da possibilidade do encontro de todas as ciências. É fazer uma viagem pelo mundo das letras e dos números, da literatura comparada e das ficções e romances de diversos autores que beberam e continuarão bebendo de diversas e potenciais fontes científicas, poéticas e matemáticas. Bom, esse texto, gente, está falando aí sobre a relação, né, entre as múltiplas ciências, né, as múltiplas disciplinas, vamos colocar assim, né, que é possível encontrar dentro da literatura matemática, né, que é possível encontrar ciência, né. Então, às vezes a gente tenta separar totalmente os mundos, né, a matemática não entra, não conversa, não dialoga com a literatura. Não, isso é um equívoco. Existem muitos textos aí em que a lógica matemática é presente, né, em que é possível também aparecer a ciência e assim por diante. Questão 5. No texto entende-se que o substantivo literatura no primeiro parágrafo está utilizado no sentido denotativo, pois se refere à produção escrita formal. Então aqui, gente, a gente tem que olhar no texto a palavra literatura no primeiro parágrafo. Letras e números costumam ser vistos como símbolos opostos, correspondentes a sistema de pensamento e linguagem completamente diferente e muitas vezes incomunicáveis. Essa perspectiva, no entanto, foi muitas vezes recusada pela própria literatura. Ó, recusada pela própria literatura. Aqui ele está dizendo que o substantivo, nesse caso, está sendo usado no sentido denotativo, pois se refere à produção escrita informal. Não, né? Por quê? Primeiro que o sentido aqui não está sendo usado de forma denotativa, e sim de forma conotativa, porque ele está agregando à literatura o poder de recusar algo, né? Então isso é conotação, tá? É um sentido figurado. B. O verbo dizer no segundo parágrafo está utilizado no sentido denotativo, pois há um substantivo que possui a voz ativa. Então vamos ver o verbo dizer. A utilização da matemática no campo literário se dá por meio das diversas estruturas e rigores, mas também através da apresentação, reflexão e
a transformação em matéria narrativa de problemas de ordem lógica. Nenhuma leitura é única. O texto por si só não diz nada. Então, esse verbo aqui dentro dessa frase, ó, o texto por si só não diz nada, o verbo dizer aqui, ele está na voz ativa ou passiva? Neste caso, então, a frase, né, ela vai trazer o verbo, só que porém no sentido não denotativo, mas conotativo, né? Porque o texto não fala, né? Ele vai trazer essa ideia de dizer. Então, isso é uma forma de conotação. Então, a B aqui está dizendo que está na forma, no sentido denotativo. C. O substantivo matemática, no segundo parágrafo, está utilizado no sentido denotativo, pois as incógnitas são representadas por letras gregas. Não há essa representação aí, como ele diz. D. O advérbio exaustivamente, no terceiro parágrafo, está utilizado no sentido conotativo, pois está relacionado ao cansaço dos escritores. Então, não é conotativo, é denotativo mesmo, né? Nesse caso aqui, olha, quando ele diz, né, é outro escritor a construir personagens que utilizam exaustivamente a lógica matemática. Exaustivamente é um advérbio e que quer dizer mesmo, de forma denotativa, o cansaço dos escritores. E a E, que é a certa, né? O verbo beber no quarto parágrafo está utilizado no sentido conotativo? Sim, no sentido figurado, pois remete ao sentido de absorver intelectualmente. Aqui está, ó, diversos autores que beberam e continuarão bebendo de diversas e potenciais fontes científicas, poéticas e matemáticas. Eles não estão bebendo no sentido literal, mas no sentido conotativo, figurado da palavra. Então é aí. 6. Segundo o texto, pode-se afirmar que a separação entre literatura e matemática tem origem no romantismo grego. B. Separação entre literatura e matemática é necessária? Não, né? A gente já viu que não é. C. A relação entre literatura e matemática prejudica os leitores? Não. A relação entre literatura e matemática só é possível quando as letras e os números são vistos como símbolos? Não. A relação entre literatura e matemática faz com que as produções artísticas se apresentem de maneira integrada e produtiva? Sim. Uma completa a outra. Leia o texto abaixo para responder as seguintes questões. Felicidade clandestina de Clarice Lispector. Ela era gorda, baixa, sardenta e de cabelos excessivamente crespos, meio arruivados. Tinha um rosto enorme, enquanto nós todas ainda éramos achatadas, mas possuía o que qualquer criança devoradora de história gostaria de ter, um pai dono de livraria. Ela toda era pura vingança, chupando balas com barulho. Como essa menina devia nos odiar, nós que éramos imperdoavelmente bonitinhas, esguias, altinhas e de cabelos livres. Comigo exerceu com calma a velocidade e o seu sadismo. Na minha ânsia de ler, eu nem notava as humilhações a que ela me submetia. Continuava a implorar-lhe emprestados os livros que ela não lia, até que veio para ela um magno dia de começar a exercer sobre mim a tortura chinesa. Como casualmente informou-me que possuía as reinações de Narizinho de Monteiro Lobato. Era um livro grosso, meu Deus, era um livro para se ficar vivendo com ele, comendo-o, dormindo-o e completamente acima de minhas costas. Disse-me que, que eu passasse pela sua casa no dia seguinte e que ela o emprestaria. No dia seguinte fui à sua casa, literalmente correndo. Ela não morava num sobrado como eu, e sim numa casa. Não me mandou entrar. Olhando bem para os meus olhos, disse-me que havia emprestado o livro a outra menina e que eu voltasse no dia seguinte para buscá-lo. Boca aberta, saí devagar, mas em breve a esperança de novo me tornava toda e eu recomeçava na rua a andar pulando, que era o meu modo estranho de andar pelas ruas de Recife. Dessa vez nem caí, guiava-me
a promessa do livro. O dia seguinte viria, os dias seguintes seriam mais tarde a minha vida inteira. O amor pelo mundo me esperava. Andei pulando pelas ruas como sempre e não caí nenhuma vez. Mas não ficou simplesmente nisso. O plano secreto da filha do dono da livraria era tranquilo e diabólico. No dia seguinte, lá estava eu à porta da sua casa, com um sorriso e o coração batendo, para ouvir a resposta calma. O livro ainda não estava em seu poder. Que eu voltasse no dia seguinte. E assim continuou. Quanto tempo? Não sei. Eu ia diariamente à sua casa sem faltar um dia sequer. Às vezes ela dizia: pois o livro esteve ontem comigo, mas você só veio de manhã, de modo que emprestei a outra menina. Até que um dia, quando eu estava à porta da sua casa, ouvindo humilde e silenciosa a sua recusa, apareceu sua mãe. Ela devia estar estranhando a aparição muda e diária daquela menina à porta da sua casa. Pediu explicações a nós duas. Houve uma confusão silenciosa, entrecortada de palavras pouco elucidativas. A senhora achava cada vez mais estranho o fato de não estar entendendo, até que essa mãe boa entendeu. Voltou-se para a filha e com enorme surpresa exclamou: mas este livro nunca saiu daqui de casa e você nem quis ler. Foi então que, finalmente, se refazendo, disse firme e calma para a filha: você vai emprestar o livro agora mesmo. E, e para mim, e você fica com o livro por quanto tempo quiser. Entendem? Valia mais do que me dar o livro pelo tempo que eu quisesse. É tudo que uma pessoa, grande ou pequena, pode ter a ousadia de querer. Como poder, como contar o que se seguiu? Eu estava estonteada e assim recebi o livro na mão. Acho que eu não disse nada. Peguei o livro. Não saí pulando como sempre. Saí andando, bem devagar. Chegando em casa, não comecei a ler. Fingia que não o tinha, só para depois ter o susto de o ter. Criava as mais falsas dificuldades para aquela coisa clandestina que era a felicidade. A felicidade sempre ia ser clandestina para mim. Parece que já pressentia. Como demorei, eu vivia no ar. Havia orgulho e pudor em mim. Eu era uma rainha delicada. Então, nós temos aqui, né, um texto da Clarice Lispector. Vamos para as perguntas. De acordo com a leitura do texto, pode-se afirmar que a narradora personagem. Então, a narradora personagem é quem conta aí o texto. A. Para conseguir um livro emprestado, mentia para a colega? Não. B. Para conseguir um livro emprestado, ia à casa da colega a fim de humilhá-la? Não. C. Para recuperar um livro emprestado, humilhava a colega? Não. Para conseguir o livro emprestado, era humilhada pela colega, porém não desistia? Sim, né? Ela era humilhada todos os dias, mas ela não desistiu até que ela conseguiu. 8. Considerando as informações do texto, é correto afirmar que a narradora personagem possuía A. O desejo de ler, mas não tinha condições de comprar o livro do Monteiro Lobato? Parece que sim, né? O livro de Monteiro Lobato. Ela possuía o livro de Monteiro Lobato? Não. Ela possuía uma felicidade clandestina de emprestar os livros? Não. Ela possuía uma colega que gostava de emprestar livros? Não. Ela possuía uma livraria? Não. Então é a A. Ela tinha o desejo de ler Monteiro Lobato, mas não tinha condições de comprar. É isso aí, meus amores. Essa foi a correção da sequência 1 do Aprender Sempre, volume 2. Até a próxima. Um beijo.